O Trilhas da Democracia de hoje recebe o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse espaço de diálogo sobre a democracia e os direitos humanos. Obrigado, Marco. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha aí uma conversa produtiva. Juliano, o PSOL está prestes já a alcançar sua maioridade, né? O partido foi fundado em 2004, está deixando a adolescência e daqui a pouco se torna maior de idade, né? O partido nasce muito crítico em relação ao Partido dos Trabalhadores, ao governo Lula, né? E depois do golpe de 2016, da eleição do Bolsonaro, desse desgoverno que nos acompanha aí já há quase 3 anos, o PSOL se reaproximou do PT. Você deu uma entrevista para a Folha de São Paulo no final de 2020, e eu acho que esse é o pontapé inicial da nossa conversa, afirmando que o partido continua radical, como nas suas origens, só que amadurecido. Eu queria que você compartilhasse um pouco no que o PSOL continua radical e no que ele amadureceu em relação à sua fundação, seu momento de fundação. Olha, Marco, essa é uma excelente pergunta, porque nos faz refletir sobre o papel dos partidos políticos. E eles só são úteis, em particular os partidos políticos de esquerda, socialistas, libertários, que defendem uma mudança profunda da estrutura econômica, social e política do Brasil. Eles só são úteis se eles puderem responder adequadamente a cada conjuntura política, cada realidade que o país vive. Então, o PSOL surge em 2005, ele alcança sua legalidade em setembro de 2005, embora tenha sido criado em 2004, ele nasce para manter certas bandeiras, para manter certas reivindicações que naquele momento ficavam em segundo plano, quando o Partido dos Trabalhadores chegava ao governo e construía uma coalizão de governo com partidos de centro-direita, partidos do espectro mais conservador. E isso, forçosamente, fazia com que certas bandeiras que eram muito caras para nós ficassem em segundo plano ou fossem mesmo esquecidas durante aquela experiência. Então, o pessoal surge primeiro para manter essas bandeiras. É claro que nós apoiamos políticas que foram consideradas por nós positivas, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Bolsa Família, a ampliação das universidades públicas, ou seja, teve uma série de políticas que foram implementadas naquele período que contaram com o nosso apoio. Mas nós também fomos críticos a opções no campo econômico, a manutenção dos instrumentos fiscais que foram impostos pelo neoliberalismo no período anterior, como o superávit primário, as metas de inflação, o câmbio flutuante, toda essa parafernália que surge no final dos anos 90, começo dos anos 2000, para engessar a capacidade do Estado brasileiro de combater as desigualdades com profundidade. Então, o pessoal surge nesse contexto. Em 2015, quando há o golpe contra Dilma Rousseff, aliás, em 2016, 15 para 16, o pessoal se coloca diante de uma nova situação política. O PT não era mais governo, havia um golpe parlamentar consolidado para interditar uma agenda contraditória, mas com avanços também, né? E para colocar no seu lugar uma agenda de retrocessos muito clara, muito evidente. Então, que utilidade teria o PSOL para a transformação do Brasil se ele ficasse preso à crítica de um governo que não existia mais, que era o governo de coalizão liderado pelo Partido dos Trabalhadores? Então, o pessoal só teria utilidade para o projeto de transformação do Brasil que nós defendemos se ele trabalhasse pela unidade das forças de oposição ao governo Temer para barrar aquela agenda e seguir sustentando as nossas ideias e bandeiras. Quando veio o governo Bolsonaro, isso se torna ainda mais necessário. Então, eu acho que o grande acerto do pessoal nesse processo de amadurecimento que eu mencionei, que nem sempre, Marco, é muito entendido. Tem gente que toma isso como uma crítica, como se eu estivesse dizendo que o PSOL, na sua primeira década de existência, tivesse sido um partido imaturo, mas não é disso que se trata. Era um partido que estava em processo de consolidação, né? E é a isso que eu me refiro quando eu falo de amadurecimento. Mas acho que a grande demonstração de maturidade do PSOL foi ter tido a capacidade de responder adequadamente a essas mudanças conjunturais.
ao invés de ficar preso, como muitos partidos de esquerda continuam presos à crítica dos erros que o PT cometeu no governo, a gente teve a maturidade, o compromisso de deixar isso em segundo plano e colocar em primeiro plano os interesses do povo brasileiro, a defesa dos direitos sociais contra o Temer e agora contra o Bolsonaro. Então, eu não diria tanto que é um processo de aproximação do PT, mas de reconhecimento que o papel do PT, o PCdoB, a Rede, o PSB, o PDT, os partidos de esquerda e centro-esquerda cumprem nesse momento para a construção de uma frente de resistência, de defesa dos direitos, da democracia, das conquistas do povo brasileiro. Então, eu acho que o nosso grande mérito, claro que nós temos também nossos erros, nossos defeitos, como qualquer partido político formado por gente de carne e osso, gente real, mas acho que o nosso grande mérito, Marco, foi ter tido a capacidade de ler corretamente as mudanças que estavam em curso no Brasil e responder adequadamente a essas mudanças, mantendo o pessoal conectado com as lutas do nosso povo e com o desejo de mudança que segue latente, talvez mais do que nunca, junto ao nosso povo, né? Juliano, seguindo essa tua afirmação, me permita continuar seguindo esse fio condutor da radicalidade com maturidade. Você fez referência agora à frente, que já se construiu, mas continua em movimento, né? Quais são as características centrais dessa frente? Sem entrar na discussão se será uma frente única de esquerda, se será uma frente ampla de esquerda, se será uma frente ampla, mas qual é o programa dessa frente que deve, por questão até de sobrevivência, nos acompanhar até o dia depois das eleições de 2022? Marco, eu considero que se criou uma certa confusão no debate das esquerdas no Brasil sobre esses conceitos, frente ampla, frente única, frente de esquerda, e isso nem sempre nos ajudou. Acontece que haviam e continuam havendo nas esquerdas estratégias distintas. Há companheiros que acham que, partidos, organizações políticas, que acham que não é necessária sequer uma frente, que há uma organização, um partido que está marcado com a estrela do destino, que vai ser ele próprio o partido que sozinho vai levar o Brasil a uma mudança radical, revolucionária. Ainda há partidos que acreditam nisso. Nós do PSOL, por exemplo, nos associamos à ideia de que é necessário ter uma frente das esquerdas, há outros partidos que acham que é preciso ter uma frente ampla com setores dos partidos de direita, centro-direita. Então, esse debate, que é um debate importante, porque ele traz consigo um conceito de política, um conceito de estratégia, por onde a gente faz as transformações que a gente defende, qual é o melhor caminho para mudar o Brasil, ele, embora seja importante, ele atrapalhou um pouco, porque acabou nos trazendo, às vezes, para debates que são meio, eu diria até inúteis, no sentido de que não são os debates que resolvem, mas a prática política, né, concretamente. E a prática política demonstrou que não há frente com as direitas, porque as direitas não querem fazer nenhuma frente conosco em torno dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Na prática, o que há é uma frente das esquerdas, eu chamaria esquerdas no plural, onde você tem a esquerda comunista, a esquerda socialista, a esquerda social-democrata, o trabalhismo, ou seja, você tem uma frente de esquerda e centro-esquerda, digamos assim, que reúne um conjunto de forças democráticas que tem um propósito, resistir aos ataques que estão em curso às conquistas sociais, políticas e econômicas que foram plasmadas na Constituição de 88. Nesse momento, é uma luta defensiva. Nós não temos, nesse momento, unidade em torno de um programa de mudanças para o país. Nós não temos unidade, por exemplo, entre o PSOL e o PSB, por exemplo, sobre o que deve e o que não deve ser revertido das medidas que foram implementadas pelo Temer e pelo Bolsonaro para destruir as conquistas sociais do país. Nós não temos unidade, por exemplo, não temos unidade não porque nós não tenhamos a priori, mas porque nós não fizemos o exercício de construção dessa unidade programática, né? Por exemplo, com o PCdoB ou com o PT, em relação ao papel que o setor privado tem que ter em setores como saúde e educação. Nós não fizemos esse esforço. Então, nós não temos, não é porque nós não possamos ter, é porque nós não fizemos esse esforço até agora. Até agora, o nosso esforço é um esforço defensivo, de defender as conquistas sociais que o povo brasileiro conquistou, como o direito à aposentadoria, os direitos trabalhistas, os direitos ambientais, que a gente não trata como direitos, né, em geral, trata como políticas ambientais, políticas públicas, mas que são direitos do povo brasileiro, ao ambiente sem poluição, à água potável, né, ao acesso às fontes de energia. Então, nesse momento, o nosso programa é um programa de defesa das conquistas de 88,
que são conquistas, como todos nós sabemos, limitadas, né? Não são conquistas, não estamos falando de um Estado socialista, de um Estado com pleno emprego, com saúde universal de qualidade, com educação pública universal de qualidade, que é o que está escrito na Constituição, mas que nunca foi alcançado por conta da natureza do capitalismo brasileiro, né? A sua violência, a sua virulência durante os anos 90 e os anos 2000 para manter suas taxas de lucro, seus padrões de acumulação, para usar um conceito marxista. Mas me parece, Marco, que o que nos une é a defesa, e, portanto, uma luta defensiva contra os ataques que a agenda bolsonarista agora, mas a agenda da velha direita brasileira, em torno do Michel Temer, 2 ou 3 anos atrás, impôs sem legitimação popular, porque o Bolsonaro não defendeu suas ideias na campanha, né? Ele se escondeu atrás de uma série de chavões, de palavras de ordem, de frases feitas, mas não defendeu o seu programa econômico, não defendeu o seu programa de gestão do Estado, porque se o fizesse, teria o repúdio do povo brasileiro. O povo brasileiro quer uma Petrobras forte, quer um SUS bem financiado, quer uma saúde e educação de qualidades. Então, o Bolsonaro não defendeu na campanha o seu programa. Disse, depois eu vejo com Paulo Guedes, depois eu converso com o Posto Ipiranga. O Michel Temer sequer eleito foi com o seu programa. O Michel Temer foi eleito vice da Dilma com outro programa. Então, há um contínuo estelionato eleitoral e político contra o povo brasileiro que exige que nós articulemos essa frente defensiva para defender as nossas conquistas e, portanto, preservar aquilo que de mais avançado o povo brasileiro conseguiu produzir nas últimas décadas. Juliano, passando da discussão sobre as frentes para os atos que vem acontecendo há 2 meses, né? As informações, os comentários feitos desde do dia seguinte ao 24 de julho é de que houve pelo menos um refreamento, né, em termos numéricos, da quantidade de pessoas que foram às ruas nas manifestações anti-Bolsonaro, mas houve uma maior capilaridade pelo território nacional. Eu queria que você dissesse se esse é realmente o olhar que deve ser lançado em relação a essa sequência de atos que foram construídos pelas várias organizações do campo das esquerdas. Marco, eu considero, e o pessoal considera, uma grande vitória dos movimentos sociais brasileiros, partidos de oposição, da sociedade civil organizada, essa quantidade de mobilizações que nós tivemos. Foram 4 dias nacionais de mobilização, 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho e agora 24 de julho. Uma sequência bastante intensa, são 2 meses, 4 mobilizações nacionais, então uma média de uma grande mobilização a cada 15 dias. Isso exige um esforço grande de mobilização dos movimentos sociais. Vamos considerar que nós ainda temos uma pandemia. Desculpa. Não é fácil organizar. Não é fácil organizar. Não é fácil. Não. Exatamente. Nós estamos no meio de uma pandemia ainda. Temos que considerar que, apesar de ter uma queda bastante acentuada dos casos de contaminação e mortes graças à vacinação, então nós estamos longe do que era o auge da segunda onda da pandemia, no final de março, começo de abril, quando estavam morrendo 4.000 brasileiros e brasileiras por dia, mas ainda temos uma média aí de 1.200 mortes por dia, ainda é uma média muito elevada, com prejuízos ainda muito, muito sensíveis, não só à saúde pública, às vidas de brasileiros e brasileiras, mas ainda no plano da economia, o desemprego. A situação não é fácil. Não é fácil colocar gente na rua, Marco, tendo mais da metade dos brasileiros e brasileiras vivendo na informalidade, que é pela primeira vez desde que se começou a medir, né, a situação do emprego no Brasil, mais da metade vivendo sem carteira assinada, na informalidade ou desempregado. Então, uma situação gravíssima. Não são só os 14 milhões de desempregados, mas há os desalentados, há aqueles que estão na informalidade. Não é fácil chamar mobilizações com 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Embora seja um dado estarrecedor, mas faz com que as pessoas priorizem, claro, a sua sobrevivência e coloquem a ação política muitas vezes em segundo plano, porque não consideram mais a política um instrumento de transformação da sua realidade, da sua situação pessoal. Não é fácil promover mobilizações num contexto tão difícil. Então, eu considero uma grande vitória dos movimentos sociais ter mantido a mobilização.
Os dados do final de semana, eu não tenho certeza, os organizadores das mobilizações consideram que os atos foram mais ou menos equivalentes aos atos que foram realizados no dia 3 de julho, mas isso eu acho que é menos relevante. A grande relevância é ter realizado em mais de 500 cidades, o que mostra que o movimento está se alastrando pelo país, a campanha Fora Bolsonaro está se alastrando. Então, eu acho que é um elemento muito importante, Marco. Agora, claro, eu sou, antes de tudo, realista, não acho que nós já temos correlação de força social, que significa que na sociedade nós alteramos profundamente a situação da relação de forças para que este movimento de rua que nós estamos promovendo nos últimos 2 meses seja, por si só, suficiente para fazer avançar, por exemplo, o processo de impeachment contra o Bolsonaro. É muito importante, é um elemento adicional que se soma a outros elementos importantes para derrotar o governo, como a CPI da Covid, que tem trazido revelações estarrecedoras sobre a gestão do governo Bolsonaro na pandemia, como, por exemplo, os dados que apontam uma queda da aprovação do governo, né, passando a sua desaprovação já dos 60%, a maioria do povo brasileiro, já segundo as pesquisas, apoiando o processo de impeachment, mas uma maioria ainda, embora uma maioria absoluta ainda, não o suficiente para dizer que há uma maioria avassaladora, absoluta, de 2/3 ou algo que o vale, mas é um processo importante de acúmulo de forças para deter a agenda bolsonarista que está em curso. Por exemplo, o resultado desse processo de mobilização popular, de queda da aprovação do governo e de avanço da CPI, é que nós temos, nesse momento, uma renovação do acordo do Bolsonaro com o Centrão, com a indicação do Ciro Nogueira para a Casa Civil, demonstrando que o governo Bolsonaro se torna cada vez mais dependente do Centrão, cada vez mais dependente das bravatas e das ameaças dos militares, certamente é um tema que nós vamos explorar aqui hoje. Então, tem a ver com uma situação de fragilidade. Eu não acho que, quando o Braga Neto ameaça a democracia, isso seja uma demonstração de força do governo, pelo contrário, é uma demonstração de fraqueza. Quando o Ciro Nogueira, senador do PP, vai assumir um dos cargos mais importantes da República, ministro-chefe da Casa Civil, como uma demonstração de força, uma demonstração de fraqueza do bolsonarismo. E essa fraqueza se expressa também na disposição crescente de setores sociais de irem para a rua contra o governo. Então, eu acho que foi muito importante. Agora, claro, nós temos que analisar com cuidado para que não haja um processo de saturação, ou seja, a gente vai chamando mobilizações, os resultados vão demorando a aparecer, porque o resultado que o povo quer é vacina, que a vacina já tem aumentado, a vacinação tem aumentado, felizmente, e o impeachment do Bolsonaro. E o impeachment depende de uma mudança da correlação de força social, mas também de uma mudança da correlação de forças política. Nós temos que ter maioria do Congresso Nacional com a gente, né? E a pressão popular é importante, mas ainda não suficiente. Então, para que a gente possa ir avaliando passo a passo. Eu sei que os organizadores do movimento Fora Bolsonaro estão discutindo a convocação de um novo dia de lutas para o mês de setembro. Então, a ideia é dar um tempo, vamos dizer assim, no mês de agosto, avaliar o cenário, retomar um pouco de fôlego para fazer algo grande em setembro, para que a gente não corra o risco de fazendo mobilizações cada vez menores e esvaziando a potência desse movimento que é tão importante. Então, eu acho que é muito importante, o pessoal apoiou desde o primeiro minuto, Marco. Antes mesmo do movimento sociais organizados decidirem retomar, a gente já estava defendendo que fossem convocadas mobilizações, então ficamos muito contentes com a decisão corajosa dos movimentos sociais e temos apoiado essa agenda, inclusive formalmente, o nosso diretório nacional aprovou recentemente que o pessoal vai estar engajado nesse movimento unitário. Rechaçamos as iniciativas divisionistas que acontecem, né, muitas vezes nas esquerdas, gente querendo tomar a dianteira, gente querendo aparecer, gente querendo liderar, entre aspas, o movimento. Então, a gente fez questão de rechaçar essas iniciativas divisionistas e reafirmar o compromisso com a mobilização unitária, que tem sido muito importante. Juliano, uma pergunta que diz respeito ao interno do PSOL, né? E que, na minha avaliação, representa algo de maturidade, né? Você fez referência nessa entrevista já citada aqui algumas vezes. A entrada de Guilherme Boulos no partido e, dentro do mesmo contexto, digamos, a entrada de um setor considerável do PSTU que entra para o PSOL. Mas, ao mesmo tempo, a saída de Freixo, né, para o PSB. Como é que você relacionaria essas três
esses três deslocamentos, digamos assim, que modificam o jogo interno do PSOL e a própria postura com que o PSOL se relaciona com os seus militantes, mas também com o seu eleitorado. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre a importância da entrada do Boulos, a importância da entrada desse setor dissidente, né, do PSTU, e a saída de Marcelo Freixo. Marco, eu adicionaria nesse processo de entradas e saídas aí dois aspectos importantes, já não tão recentes, já faz aí 4 anos, mas também um deslocamento importante do PSB, através da Luísa Erundina e através do nosso companheiro também, Glauber Braga, que foram deslocamentos importantes. Eu acho que isso se deve muito, Marco, especialmente à posição que o pessoal teve no impeachment da Dilma Rousseff, porque ali uma parte considerável da esquerda brasileira olha para o pessoal e diz, bom, esses companheiros, esse partido, que não só tem sido importante para manter certas bandeiras caras à esquerda vivas, erguidas, hasteadas, mas também tiveram a responsabilidade histórica de compreender o que estava acontecendo e de lutar na mesma trincheira que aqueles que defendiam o governo Dilma em defesa da democracia. Eu acho que isso credenciou o pessoal para uma aproximação de setores sociais que queriam uma esquerda renovada, uma esquerda que não nega a sua raiz radical, né, no sentido etimológico do termo, que vai à raiz dos problemas, uma esquerda com práticas políticas bastante ilibadas, né, uma esquerda que, portanto, não tem problemas no aspecto ético, uma esquerda que é muito criteriosa para formar suas alianças políticas. Então, eu acho que havia uma demanda por uma esquerda renovada no Brasil, um partido que fosse ao mesmo tempo radical, mas aberto, arejado, né, acolhedor. E isso acho que o pessoal tem buscado ser, claro, com o passar do tempo vai se tornando mais evidente que a gente se tornou esse partido, no Partido da Renovação. Basta ver o perfil da nossa bancada federal, nossa bancada nas assembleias, nas câmaras de vereadores, muitas lideranças jovens, muitas mulheres, muitas negras, muitos LGBTs, né? Então, que mostra também que é um partido que traz esse perfil de renovação muito forte. E acho que foi se criando um ambiente, Marco, onde setores da esquerda brasileira de diferentes orientações políticas, nós estamos falando aqui de um grupo de companheiros que veio do PSTU, de tradição trotskista, nós estamos falando aqui do Glauber e da Erundina, que vieram do PSB, um partido de centro-esquerda, nós estamos falando do Guilherme Boulos e um conjunto de militantes do MTST, que vieram do movimento social, né, de uma tradição muito específica, que remonta ao final dos anos 90. Então, são tradições políticas muito diferentes, e o pessoal ele só cresce porque também compreende que instrumentos partidários no Brasil que buscam ser de massas só podem sê-lo se forem plurais, né, se forem diversos, né, como é diversa a esquerda brasileira. E acho que isso tem respondido um pouco ao nosso crescimento, né? E claro, de alguma forma também coloca o nosso projeto em evidência. Isso é muito importante também. Cada vez mais gente começa a olhar para o PSOL como uma alternativa, né? Companheiros que antes tinham referência em outros partidos olham para o PSOL e dizem, bom, aqui tem alguma coisa interessante de renovação da esquerda, um partido combativo, mas que também está aberto a ouvir o movimento social, a se renovar e a ser transformado por esse processo de renovação que está em curso na esquerda brasileira. Não é um processo que atravessa um ou outro partido, mas que está em curso na própria esquerda brasileira. Ele vai atravessar o PT, vai atravessar o PCdoB, esse processo de renovação geracional, inclusive, mas não só geracional, também político, Marco, que traz uma nova agenda. Não é só a agenda do emprego, não é só a agenda da democracia, não é só a agenda da soberania nacional, são agendas centrais, mas também a agenda do feminismo, da luta contra o racismo, dos direitos humanos, dos direitos da natureza. Então, eu acho que, de alguma forma, o PSOL, por ser um partido que se reivindica do socialismo, mas também da liberdade, conseguiu se posicionar para ser expressão desse processo de renovação. Agora, claro, nem tudo são flores. Há também no nosso projeto, e a gente faz questão de ser assim, há limites também. Nós colocamos certos limites que, claro, dificultam nosso processo de crescimento. Ou seja, nós, por exemplo, somos muito criteriosos com as nossas alianças políticas, né? E, por vezes, certos projetos eleitorais, eles não podem prescindir de composições mais amplas. E isso, claro, cria um problema para o pessoal. É o caso do Marcelo Freixo. O Marcelo é um grande companheiro, um amigo pessoal,
mas que percebeu no projeto do PSOL certos limites. Quais são os limites que nós colocamos? Nós não faremos alianças com os partidos conservadores, com os partidos da direita. Nós não aprovamos esse tipo de procedimento porque achamos que ele pode levar, como já levou em outros momentos no Brasil, não só ao enfraquecimento do nosso projeto político, a sua radicalidade, a sua profundidade, mas também, sem dúvida, a formação de concessões e a deformação, vamos dizer assim, do nosso projeto político. Então, há companheiros que acham que isso é um grande mérito, é muito bonito, mas que na hora do vamos ver, entre aspas, acham que isso é um problema. Porque na hora de ganhar uma eleição, querem fazer composições mais amplas, compreendem que o jogo da política ele é feito assim no Brasil e não estão dispostos a pensar o jogo da política fora dessa caixinha, fora dessa chave, né? Então, eu acho que isso explica algumas saídas recentes do PSOL, mas também essa é a grande diferencial, é o grande diferencial do nosso projeto. Nós somos uma esquerda que não tem medo de dizer, com certos partidos nós não vamos. E isso também é a nossa fortaleza, né? O que pode ser visto por alguns como uma fraqueza, é visto por mim e por outros companheiros como um grande mérito, né? Isso explica um pouco esse processo de entradas e saídas, que eu acho, Marco, está na ordem do dia, é o desafio de pensar a esquerda fora das fórmulas que marcaram a esquerda até agora. Porque nós não estamos em 2002, nós não estamos nos anos 90, a política no Brasil mudou. E talvez Bolsonaro tenha nos ensinado isso mais do que qualquer um. Foi eleito presidente da República sem tempo de TV, num partido minúsculo e sem grandes alianças. Por que nós vamos acreditar que nós temos que fazer política como se fazia em 2002, 98 e 94, se a política no Brasil mudou? E se a prova que a política no Brasil mudou está aqui agora diante dos nossos olhos. É possível ter uma esquerda renovada, uma esquerda arejada, uma esquerda radical, que não abra mão dos seus princípios, fazendo política de forma ampla e se conectando ao mal-estar, às insatisfações do povo brasileiro. Não é necessário forçosamente jogar o jogo que a grande imprensa, que os analistas políticos conservadores querem que a gente jogue, que é o jogo da tal governabilidade, onde a gente transfere para inimigos e não aliados a gestão dos temas mais sensíveis da política de Estado. Então, estou convencido de que isso também é um elemento de fortalecimento do nosso projeto, por isso vem o Guilherme Boulos, vem o Aloysio Erundina, vem o Glauber Braga, vem companheiros que hoje formam uma tendência no PSOL à resistência, né? Por isso que o PSOL cresce. Ele é capaz de ser aberto, ser amplo, ser arejado, sem deixar de ser radical. Juliana, gostaria de agradecer muito a tua participação nesse Trilhas da Democracia e nós voltamos na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos. Até lá.